Boa noite a todos. Professor. Vocês estão ouvindo? Sim, professor. Boa noite. Está tudo bem com Estou você? ouvindo sim, professor. Está tudo bem? Está tudo bem com vocês? Sim, professor. Tudo bem. Tá. Que bom. Hoje nós vamos apresentar um tema do conteúdo que é sobre como que a gente pode montar um projeto de pesquisa. Algum de vocês já publicou algum trabalho? Já teve oportunidade de participar ou publicar algum trabalho? A Clarissa está em sala? Está ouvindo, Clarissa? Clarissa está em sala? Eu tô. Você está ouvindo, Clarissa? Tô sim. Você já publicou algum trabalho científico? Não, ainda não. Não. Você tem vontade de publicar? Acha que é importante? Tenho. É bem importante. O que você acha que é importante nessa publicação, para fazer uma publicação? É importante para o curso? Para o currículo. Para o currículo? Isso. Com certeza. Mas, além do currículo, aonde você vê a importância de participar de uma publicação? O aprendizado, né? O conhecimento que adquire ao longo das pesquisas. Primeiro que, para você fazer um trabalho científico, você tem que se aprofundar em um determinado tema, né, que você escolheu para pesquisar, para fazer a publicação. Isso. Então, você acaba, digamos assim, estudando com mais profundidade aquele assunto para que você possa desenvolver a pesquisa. Concorda, Clarissa? Isso. Concordo. O outro ponto é o seguinte: a gente está na disciplina de MBE, Medicina Baseada em Evidência. Não é isso? Isso. O que é uma evidência científica nada mais do que um trabalho publicado? Quando a gente publica um trabalho, a gente está contribuindo para o universo das evidências científicas. A gente está tendo essa oportunidade de participar dessa comunidade científica, contribuindo com uma evidência científica. Então, quando a gente faz o trabalho, nós estamos contribuindo para esse universo de evidência científica. E, na verdade, o que nós fazemos como médico, né, quando a gente está diante de um paciente, é nada mais de usar as evidências científicas disponíveis, que são os trabalhos publicados, que a gente extrai as informações úteis e aplicamos no nosso paciente. Assim que a ciência avança. Se não tivesse ninguém publicando, não tinha medicina. A medicina não existiria. Concorda, Clarissa? Concordo. Vocês já tiveram a disciplina de iniciação científica? Já. Então, provavelmente já conversaram sobre isso, então. Sim. Deixa eu ver outra aqui. Marcos Vinícius, está ouvindo? Marcos Vinícius?
Marcos Vinícius está em sala? Está constando aqui que está em sala, mas provavelmente ele não está ouvindo o que eu estou falando, né? Respondeu no chat aí, professor, que tá sim. Ah, então tá, Marcos. Eu não vi aqui, desculpa, está na minha frente, eu não vi. Está tudo certo. Agora, eu vou perguntar ao Marcos, então. Você já, a mesma pergunta que eu fiz à Clarissa, você já participou de algum projeto científico, da publicação de algum trabalho, da confecção de alguma pesquisa? Já respondeu, Marcos? Escreveu que sim, professor. Oi? Ele escreveu que participou sim. O Marcos, você pode abrir o microfone para falar comigo? Pode abrir o microfone? Ou não? Ah, tudo bem. Então, você já participou da publicação de um artigo? Parabéns, né? Em um livro de trauma e emergência. Bacana. Escreveu, ajudou a escrever um capítulo do livro, é isso? Provavelmente participou, né, da confecção do capítulo, né, do livro, né? Ou isoladamente ou junto com outros colegas também, né? Bastante interessante. Que aí você tem que fazer uma revisão sobre aquele tema, né? Ver o que está publicado, o que está escrito, quais são as publicações mais recentes para poder escrever de uma maneira que seja atualizada, né? Que transmita a informação atualizada. Oi, professor, consegui. É porque tinha que habilitar na configuração aqui. Estou ouvindo você, Marcos. Você Tá me escreveu um vendo? capítulo para qual livro que foi? Então, foi aquela editora Pasteur, que era um livro de trauma e emergência, tinham vários para fazer. Aí foi um artigo de manejo manejo, complicação de overdose na emergência. E Ah, aí mas foi feito em muitas pessoas, assim, foi um curso que eu fiz para aprender a fazer um artigo. E entendi. aí Foi um grupo então, eu que fez, escrevi né? uma parte dele. E você participou. Só que Mas com Sim, só que certeza, acabou que a gente fez bastante coisa, porque a intenção de fazer esse curso foi realmente aprender a fazer, não foi ter um artigo, até porque entendi. nem vale agora, não é um negócio que eu consigo, que vale como meu TCC, foi mais para realmente aprender, que eu senti que a gente não pegou legal com a iniciação científica. Legal. Eu acho muito interessante que as pessoas possam passar por essa experiência, né, de publicar um artigo científico, mesmo que seja uma publicação na forma de tema livre, dentro de um congresso, né? Ou então uma apresentação de um pôster dentro de um congresso, né? Que seja dessa forma, mas aquilo ali dá trabalho para ser feito e para que a pessoa possa vir a apresentar, né? Que seja um relato de um caso, por exemplo, né? Que você leve para um congresso, é uma forma assim bastante simples de você fazer uma publicação científica e apresentar para a comunidade, né? Aquilo pode ser publicado, por exemplo, numa revista dos anais do Congresso e está ali disponível para as pessoas olharem, né? O fruto do seu trabalho. Bom, o que eu vou mostrar para vocês hoje é uma aula que eu montei sobre como montar um projeto de pesquisa. Durante a minha vida, eu já passei por várias fases, né? E tive a oportunidade de participar, né? De aprender a fazer pesquisa clínica, né? E publicar trabalho. Então, eu gosto de estimular as pessoas que façam isso também, porque eu passei muitos anos da minha vida trabalhando. Eu vou mostrar para vocês, né, que para a maior parte dos médicos a vida é dura e é o dia a dia trabalhando o tempo todo, né? E ele está na assistência, né? Ali vendo os doentes. Mas encontrar um espaço para poder também fazer pesquisa é interessante. Eu vou apresentar a aula para vocês e ao final a gente conversa mais um pouquinho. Tá ok? Vamos lá então. Vou compartilhar a tela aqui com vocês.
Estão vendo o slide? Alguém pode abrir o microfone e falar? Que está vendo? Sim, professor. Ok, então vamos lá. Está o título da aula ali, como montar um projeto de pesquisa, né? Essa aula, ela tem algumas visões pessoais, né? Minhas, né? Pessoais, minhas é redundância, mas e depois a gente conversa mais um pouco. Então vamos lá. Aqui, o tipo de atividade do médico, como eu já comentei, ele fica na assistência direta, né? Ele para 99% dos médicos, ele vai trabalhar em assistência. Assistência em várias possibilidades, no consultório, no ambulatório, na enfermaria, no centro cirúrgico, no pronto-socorro, na UTI, né? Muitas vezes atuando como generalista, outras vezes atuando como especialista, né? Ele faz lá a sua formação, a residência, a pós-graduação, obtém o título de especialista, então ele é especialista naquela área. Isso aí, a maior parte dos médicos, eu diria que a grande maioria vai trabalhar na assistência, né? Alguns, uma parte pode vir ao longo do tempo se tornar professor, né? Qual é o requisito para se tornar professor? Não é apenas saber falar, né? O correto é que você tenha um título de mestrado, né? Pós-graduação lato sensu a nível de mestrado. Para você fazer o mestrado, você precisa também apresentar um trabalho na conclusão do mestrado e publicar esse trabalho numa revista científica. Então, com o título de mestrado, para isso serve o mestrado, para formar professores, né? Então, uma parte ali dos médicos podem vir, né, a se tornar professores, né? Uma outra fração também pode se tornar pesquisador. A maneira de se tornar pesquisador é fazer doutorado. Então, além do mestrado, a pessoa pode fazer doutorado. É um tempo maior, você também tem que publicar um artigo original, né, uma revista de um impacto, de um fator de impacto bom, né? E aí você é PhD, você se torna um pesquisador e esse título de doutorado permite que você oriente trabalho de pesquisa de outros colegas que queiram fazer pesquisa clínica também. Você pode, na sua vida, trabalhar como médico, como no setor administrativo, o dono do hospital. Nada impede que eu seja o dono do hospital, eu seja o diretor do hospital, o gestor, né, de uma unidade de saúde. Eu posso trabalhar como auditor, eu posso ser empresário, né, sou dono de uma rede de hospitais, de uma rede de ambulatório, de uma clínica de cirurgia plástica. Eu investi, sou dono de empresas da área de saúde e ganho dinheiro com isso. Ou posso ter outra atividade não relacionada, né? Ser político, né? Nós temos aí vários políticos que são médicos, né? Que estão afastados da atividade. Posso também pertencer ao sindicato e fazer política também, mas a grande maioria dos médicos vai estar, como eu já comentei anteriormente, lá na assistência, né? E estudante, brincando também, que tem gente que se forma, faz residência de uma coisa, faz residência de outra coisa, pós-graduação de outra coisa, fica ali vários anos, né, sem entrar ali na prática clínica, né, no dia a dia, trabalhando como emprego, com consultório, ralando muito, né, para poder ganhar a sua subsistência e sustentar a sua família, né? Eu posso ser consultor também. Eu tenho muita experiência numa área, então eu sou convidado para abrir uma empresa de consultoria, eu posso trabalhar como perícia e outras atividades que não estão relacionadas aqui, né? Repito, 99% dos médicos vão ficar na assistência, né? Agora, uma atividade de assistência como atividade de pesquisa, né? Como é que eu posso conciliar essas duas atividades dentro do hospital e na universitária? Então, é bastante difícil, porque você vai no hospital trabalhar, você tem que passar visita, fazer ambulatório, preencher ficha daqui, dali, prontuário eletrônico. Aonde que você vai arrumar um tempo ali para fazer pesquisa clínica? É possível, mas dá trabalho. Eu tenho que me organizar para que isso seja feito, né? Medicina é um misto de ciência e arte. Absolutamente tudo que eu faço dentro da medicina é fruto de publicações científicas que chegaram à prática clínica. Se não houvesse publicações científicas, a medicina não existiria, né? Então, a gente precisa ter pessoas que façam pesquisa, né, básico, pesquisa clínica, que publiquem trabalhos para que isso faça com que a medicina possa avançar, né? E a pergunta que eu fiz, conversando com vocês inicialmente,
Será que eu posso minimamente contribuir para os avanços dentro da minha área de atuação? Quer dizer, como é que eu posso me organizar para publicar um trabalho científico, né? Passo inicial fundamental, ter curiosidade sempre, né? O que a gente está fazendo, por que o doente está evoluindo daquela maneira, a reação que o doente teve a determinada intervenção terapêutica. Nós vamos ter que vencer desafios, né? Alguns eu já comentei aqui, né? Organização, tempo disponível, né? E que pergunta biológica eu quero responder. Quer dizer, a minha pesquisa clínica quer responder qual pergunta biológica, né? Se o doente melhorou com tal intervenção terapêutica, se aquela cirurgia foi melhor do que a outra, se a intervenção que eu fiz em determinado grupo populacional fez com que tal doença não evoluísse com complicações graves. Quer dizer, existe uma infinidade de perguntas biológicas que podem ser respondidas e eu posso querer responder uma dessas perguntas, né? Aqui, só para curiosidade de vocês também, aqui foi descrito a pneumociste carinii. Vejam que esse artigo foi publicado, uma pneumocistose, em 1981, em pacientes que eram homossexuais, homens homossexuais. Né? Isso em 81. Né? Aí depois, em 84, né, esse quadro de imunodeficiência adquirida, né, e onde ocorria as infecções oportunistas, por exemplo, por pneumociste carinii, foi associado à síndrome, né, de imunodeficiência adquirida, AIDS, né, descrito ali como artigo original em 1984, né, e posteriormente, já depois de alguns anos, a descoberta do vírus como causa de AIDS. Quer dizer, nós devemos essas informações às publicações científicas, né? E vejam que lá aquele autor que publicou um número maior de casos de uma pneumonia diferente em pacientes homossexuais fez com que levantasse essa possibilidade que talvez estivéssemos diante de uma patologia distinta que posteriormente passou a ser chamada de AIDS e posteriormente chegou-se à conclusão com a descoberta do HIV como causa de AIDS. Então a ciência avança dessa maneira, né? Eu, particularmente, ninguém evolui na vida sem a ajuda de outras pessoas, né? E eu faço questão de mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é um invoice de uma revista médica chamada New England Journal of Medicine. Quando eu era interno, o meu preceptor me perguntou, eu tenho uma história longa para contar, mas eu vou contar assim rapidamente. Ele me perguntou se eu queria estudar medicina, eu falei que sim, ele falou, então você assina essa revista. E aí me deu um papel para eu assinar o New England. Quem assinou para mim foi meu pai. Isso em 1976. Esse invoice aí eu já estava renovando a assinatura da revista. E eu faço a assinatura dessa revista até hoje. São 46 anos que eu assino o New England. E faço questão de continuar assinando. E devo isso a esse preceptor chamado Orlando, que no internato médico me mostrou como que eu deveria estudar. Eu devo isso a ele e faço questão de mostrar. Bom, análise individual. Tenho interesse em fazer pesquisa, tenho disponibilidade de tempo, vale a pena me qualificar melhor, vai trazer algum retorno financeiro, vou fazer tudo sozinho? Provavelmente não vai trazer retorno financeiro, né? Vou fazer tudo sozinho? Também não, eu vou precisar de ajuda. Vale a pena me qualificar melhor? Óbvio que vale a pena para você se tornar um médico melhor, né? Novas oportunidades se abrem quando você se qualifica melhor, né? Então, oportunidade de emprego, locais de trabalho, tudo isso acaba, digamos assim, chegando quando você está melhor qualificado, né? Tenho interesse em fazer pesquisa? A resposta pode ser sim, desde que eu me organize para isso, né? O ambiente é favorável que eu estou trabalhando, né? O hospital que eu trabalho me disponibiliza, existe cultura organizacional voltada para a pesquisa. Dentro do hospital que não é universitário, isso não existe. Normalmente não tem essa cultura organizacional. Você é que tem que fazer com que essa roda aí gire para que as coisas possam efetivamente acontecer, né? Vou ter orientação, o ideal é que se tenha orientação de alguém que tenha pelo menos o título de doutorado, que é o correto, né? Ou então você está no grupo de pesquisa, está inserido num grupo de pesquisa, tem linha de pesquisas que você pode participar, e ali tem o orientador que pode, digamos assim, fazer com que os passos sejam seguidos de maneira correta até a publicação de um trabalho.
Como é o banco de dados da instituição, isso tem ficado mais fácil, porque antigamente era arquivo de papel, né? Hoje nós temos os prontuários eletrônicos que a gente pode consultar e ali as informações elas podem ser obtidas com maior facilidade. Eu vou precisar delas, né, para poder caminhar com a minha pesquisa, né? Vou ter estatística para me ajudar. Se você está dentro de uma instituição onde tem mestrado, doutorado, pós-graduação, senso estrito, normalmente tem um bioestatístico dentro da estrutura que ajuda, né? Como é que programa, eu vou falar mais adiante, que programa eu posso usar, como é que eu faço a análise dos dados que eu obtive. Então, o ideal é que eu tenha um estatístico, sim, né? Temos algum vínculo com a universidade para entrar no mestrado e doutorado? O ideal é que isso possa ser feito, né? Que a universidade tenha essa estrutura para poder oferecer, né, a possibilidade do seu funcionário, do seu médico, né, se tornar um mestrando e ter o título de mestrado e, mais adiante, poder fazer doutorado também. Se isso não for possível, você vai ter que procurar alguma instituição que tenha lá mestrado, doutorado, e normalmente existe um concurso público que as pessoas fazem, né, para participar desse tipo de programa, né, aberto às inscrições, você se inscreve e você pode vir ser aprovado, né, existe lá uma prova escrita, existe análise de currículos, apresentação de um projeto, para você poder ser aprovado e ser incluído ali para fazer mestrado ou doutorado, né? Decisões necessárias para escrever um artigo, monografia. Vê ali, tem uma porção de coisas que eu já falei que estão escritas ali, né? Escolher uma resposta a ser obtida, dedicar parte do seu tempo para isso, né? Coleta de dados de forma organizada, né? O que eu quero, que pergunta biológica eu quero responder, então eu vou ter que ter coleta de dados. O projeto de pesquisa tem que ser submetido, né? Quando toda pesquisa que envolve seres humanos, a gente tem que entrar na plataforma Brasil, preencher uma folha de rosto. Essa plataforma Brasil é vinculada ao Ministério da Saúde e ali você coloca, né, o seu projeto de pesquisa e é encaminhado para uma comissão de ética e pesquisa para analisar, para ver se o seu projeto pode ser feito ou não. Isso também inclui, quando a gente está fazendo pesquisa com seres humanos, que o sujeito da pesquisa, quer dizer, quem vai participar da pesquisa, tem que ser informado e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, né? Ter prazo em mente, consultar literatura, vou ter que estudar bastante sobre aquele tema que eu estou querendo fazer pesquisa, estruturar um artigo, começar a escrever com suas palavras, anotar referências e, ao final de tudo, concluído, publicar, né? Aqui são os passos de uma pesquisa científica: definição do problema, formulação de hipótese, determinação de objetivos, seleção de métodos de coleta dos dados, interpretação dos resultados, e ali a estrutura do trabalho científico, né? Introdução, objetivos, material e métodos, resultado, discussão, conclusão. Quer dizer, aquilo ali é o final, quando eu vou estar escrevendo o trabalho, né? Para que ele possa chegar ao final e ser submetido a uma revista para publicação. Que tipo de estudo eu vou fazer, né? Eu já dei essa aula para vocês anteriormente, existem vários tipos de estudos científicos, né, de pesquisas clínicas, e eu vou escolher um determinado tipo de pesquisa para que eu possa fazer, né? Aqui é o dito que tem melhor evidência científica, né? Está lá no alto da pirâmide, né? Que é o trabalho, é o estudo randomizado controlado, ensaio clínico randomizado. Nós já falamos sobre isso na aula anterior, né? Os grupos são selecionados e são constituídos de maneira aleatória para que não haja viés, né? Essa é a grande diferença ali a diferença dos trabalhos observacionais para os trabalhos randomizados controlados, né? E a medicina anda olhando essas publicações, né, de melhor evidência científica. Aqui um exemplo, né? Eu também já mostrei esse slide para vocês na outra aula: um grupo com intervenção e o grupo sem intervenção, que é o grupo controle. E aí nós vamos estudar
vamos medir os efeitos e vamos analisar os dados, né? E chegar a um resultado daquela pesquisa, né? Aqui, afinal, qual é o modelo que eu quero? Aqui, um exemplo. Esse professor é da Universidade de Vassouras, certamente vocês conhecem, o Gerson, né? Aqui é um projeto, digamos, que ele fez, né? E apresentou ao Comitê de Ética e Pesquisa. Então, tem lá o título do projeto, né? As partes do projeto, introdução, justificativo, objetivo geral, específico, material e método, isso tudo que compõe um projeto de pesquisa, né? Preenche-se a folha de rosto, como eu já falei, na plataforma Brasil, e é submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. Por exemplo, em Vassouras tem um comitê, tem um CEP também, né? E já comentei também que precisa de um termo de consentimento livre e esclarecido para o sujeito da pesquisa assinar, e aí o CEP dá um parecer consubstanciado, quer dizer, autorizando que aquela pesquisa seja feita, né? Aqui é uma folha de rosto de pesquisa envolvendo seres humanos. Esse trabalho fui eu que fiz. Já tem vários anos aí. Então, é uma folha de rosto de um projeto de pesquisa meu, onde eu fiz o doutorado, né? E o pós-doutorado. Então, tinha lá que ser preenchido, né? E isso é submetido. Aqui é um termo de consentimento livre esclarecido, que foi feito na UFRJ. Aqui o parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa, né? Aqui uma outra parte do projeto de pesquisa, justificativa, objetivo específico, recurso necessário, se for o caso, né? Cronograma de execução, que tem que estar dentro do projeto também, que é submetido ao CEP, né? Quanto tempo cada etapa vai levar, né? A análise estatística, eu já comentei anteriormente, quem faz, o correto é que seja um bioestatístico, né? Você pode ter programas de análise de dados, né? Um programa que é bastante usado, eu usei esse programa também na ocasião que eu fiz o mestrado e o doutorado, chama-se AppInfo. Esse programa é do CDC, é um programa que você tem uma versão gratuita, né? Que você pode usar para fazer análise dos dados, né? Tem um outro programa que chama-se SPSS também, que pode ser usado para você analisar seus dados ali para ver se existe diferença estatisticamente significante entre os grupos que você estudou, o grupo intervenção, o grupo controle, para que aquilo possa ser publicado e tenha consistência, né? Tenha evidência científica, né? Aqui é o SPSS, que é um outro programa muito utilizado também. Existe, quando você escreve um trabalho, você tem que se preocupar com as referências bibliográficas, né? Se eu estou escrevendo alguma coisa que eu li, né? Aquilo se refere a um autor que publicou aquela informação, aquela evidência científica. Então, eu tenho que me referir a ele. Existem várias maneiras de listar, né, as referências bibliográficas. No Brasil, é da ABNT. Então, existe um formato para a gente colocar e listar as referências bibliográficas, né? Existem programas que fazem isso também, facilita bastante. Você imagina se publica um trabalho com 200 referências, né? Então, tudo que você vai inserir ali de informação nova, você tem que colocar ou um número ou o nome do autor no texto, e lá embaixo, no final, tem referência bibliográfica para você inserir. E existem programas que facilitam a nossa vida para que isso possa ser feito na medida que eu estou escrevendo, eu estou inserindo aquela referência, ela já vai para o lugar certinho lá dentro da lista das referências bibliográficas. Como resolver? Esse é um programa, EndNote, né? Algumas vezes a instituição ela nos proporciona a assinatura do EndNote, né, para facilitar a vida de quem está fazendo pesquisa. Se você quiser assinar, você pode assinar como estudante também. Você pode pagar e ter a assinatura do EndNote como estudante. Eu já usei esse programa muito na ocasião que eu fiz o doutorado. Excelente esse programa. Pena que é pago. Eu usei ele na UFRJ, a instituição permitia que eu usasse, e é muito bacana. E você pode também fazer uma assinatura como estudante ou uma assinatura individual. Facilita bastante. Os artigos que eu vou ler e que eu vou, digamos assim, inserir na minha pesquisa, para que seja, digamos assim, para que eu possa fazer uma introdução, para que eu possa me informar melhor sobre o tema, para que eu possa ver como os autores
publicaram trabalhos em relação àquele assunto, e lá na discussão e conclusão, eu poder comparar os meus dados com os que foram publicados na literatura, eu tenho que ter esses artigos guardados, né? Então, eu posso ter esses artigos dentro de uma pasta no computador, artigos do mestrado, artigo de pesquisa tal, ou artigos do doutorado, ou artigo de pesquisa XYZ, quer dizer, para uma maneira para eu poder ter acesso a esses artigos na hora que eu precisar. Eu posso ler, eu tenho que reler, eu tenho que ler com atenção, eu preciso estar focado, né? Fazer isso não é igual ficar brincando na internet, a gente precisa ter a cabeça focada num assunto que eu quero estudar um pouco melhor, que eu quero ver as publicações científicas a respeito, eu tenho que me organizar. Isso significa colocar esses artigos num lugar seguro, que seja na nuvem, né? Hoje todo mundo coloca os seus dados na nuvem, mas de uma maneira organizada, que você ache o artigo. Se você não fizer isso, você vai ler um artigo interessante, que você, daqui a 6 meses, você quer ler novamente, e você não acha esse artigo e nunca mais vai achar esse artigo. Então, é interessante que a gente se organize, que as pessoas se organizem para ter isso com acesso, né? Que eu possa ler e quantas vezes eu quiser e ver como que o autor publicou o seu trabalho. Se eu estou dentro de uma instituição que publica, tem linha de pesquisa, né, está ligada a órgãos governamentais, eu posso ter os chamados órgãos de fomento, que são os órgãos que financiam as pesquisas. No Brasil, existem órgãos que fazem isso, né? O CNPq, a FAPERJ, a CAPES, são órgãos que financiam pesquisas, né? São órgãos que pagam as bolsas de estudo, as bolsas de mestrado, as bolsas de doutorado, financiam as instituições para que comprem equipamentos, né? Que possam viabilizar a realização de pesquisa. Então, isso é muito importante. Se o país não investir em pesquisa, ele não avança. Ele vai sempre consumir produtos, itens, evidências publicadas por autores de fora do Brasil. Então, o Brasil tem um papel importante, mas isso precisa ser financiado. E as instituições precisam de investimento para que as pesquisas sejam feitas, né? O acesso a esses valores normalmente é feito através de edital, concorrência, e aqueles que apresentam os melhores projetos são aqueles que ganham o financiamento, né? E determinada linha de pesquisa avança de acordo com isso que eu estou falando. Quer dizer, eu tenho financiamento, eu proporciono bolsas ali de mestrado, de doutorado, e as pessoas publicam o trabalho, e isso faz com que eu novamente participe de edital e consiga financiamento para novos projetos, nova linha de pesquisa. Aqui é um projeto, né? Isso é lá da Fiocruz, eu participei também na época que eu fiz doutorado, né? Então, é um projeto para concorrer a um edital de financiamento de pesquisa, né? Formulário de inscrição, né? Como que eu posso publicar meus resultados parciais? Eu posso publicar isso dentro de um congresso, né? Então, eu estou fazendo um trabalho, ainda não tenho os resultados finais, porque eu tenho, por exemplo, que incluir 100 pacientes, eu só incluí 20 até agora, então eu tenho resultados parciais. Resultados parciais eu posso mostrar no congresso como uma forma de pôster, sob a forma de tema livre, e mais adiante, quando o trabalho estiver concluído, eu publico numa revista científica, né? Se eu estou vinculado ali para fazer, por exemplo, mestrado, doutorado. Se eu não estou fazendo mestrado, doutorado, eu posso publicar o trabalho do mesmo jeito também, não há problema nenhum, né? Então, eu posso publicar os resultados parciais no congresso e daqui a um ano eu publicar o resultado final numa revista científica. Ao término, onde eu vou publicar? Quer dizer, aí eu tenho que selecionar uma revista que seja da área de interesse da pesquisa que eu fiz e submeter, né? E os revisores da revista, né? O que acontece? Eu submeto a revista, o editor da revista ele encaminha para os revisores vão ver o artigo e vão te dar o retorno, se está ok, se não está ok, se pode ser publicado, se não pode ser publicado, se alguma coisa tem que ser corrigida, tem que ser acrescentada, tem que ser retirada. Quer dizer, aí você pode fazer esses ajustes para que, ao final, aquele artigo que você escreveu seja aceito e publicado na revista. Para você concluir uma pós-graduação
sensu estrito, mestrado e doutorado, você só pode fazer isso se você submeteu a revista, o artigo, e ele foi aceito. Se ele não foi aceito, você não pode defender a tese, seja de mestrado, seja de doutorado. Então, tem que fazer bem feito, tem que corrigir o que os revisores da revista orientarem, até que seja dado o ok, aceito para a publicação. Aí você defende a sua tese de mestrado ou defende a sua tese de doutorado. E o slide final, como montar um projeto de vida, porque isso realmente modifica a vida das pessoas, né? Você tem que se dedicar uma parte do seu tempo para poder fazer uma pesquisa clínica e a publicação de um trabalho. Voltando a conversar com vocês para esclarecer dúvidas. Então, vamos chamar aqui a Carolina Farias. Está ouvindo, Carolina? Estou sim, professor. E aí, dá a sua opinião, Carolina. Você assistiu a aula, naturalmente, né? Qual é a sua opinião? Nenhuma? Não entendeu nada? Você está ouvindo, Carolina? Professor, Estou ouvindo. eu queria falar, eu acho que o Brasil desempenha esse importante papel, né? Tem que desempenhar, na verdade, mas infelizmente falta investimento. A gente vê cada vez mais as verbas sendo cortadas. É horrível isso, horrível. Tanto da graduação até como a Butantan, várias empresas já consolidadas, então isso é um complicador e muitas das pessoas, os próprios brasileiros buscam até sair do Brasil e buscar essa pesquisa fora. Isso. Digamos que seriam mais valorizados, né, para poder... uma bolsa de um doutorado é R$5.000, uma bolsa de um mestrado é R$3.000, é pouco dinheiro para a pessoa se manter, né? Se manter. Imagina um médico se dedicando para fazer uma pesquisa que ocupa lá uma parte boa do tempo dele para ganhar R$3.000. Ele não vai pagar a conta da sua família, não vai pagar. Com certeza. Se botar um filho na escola é mais do que isso. Então, o que eu estou tentando falar para vocês é o seguinte: é possível conciliar assistência com pesquisa, entendeu? Se você se organizar o seu tempo direitinho para poder fazer publicação de um trabalho. Não deixar de trabalhar, que você precisa ganhar o sustento ali da sua vida, da sua família, pagar as contas, e também dedicar uma parte do seu tempo para fazer pesquisa. Se você está dentro de uma instituição universitária, isso é mais fácil de ser obtido, entendeu? Se você não está no ambiente universitário, é mais difícil. Você tem que, digamos assim, se empenhar mais para que isso possa ocorrer. Mas o resultado final é muito bom. Você se qualifica melhor, você passa a entender um pouco mais sobre esse mundo científico e na verdade, você está contribuindo para ele. Por pequeno que seja a sua contribuição, está contribuindo, né? Está contribuindo. Se todos nós ficarmos só na assistência, a medicina não avança. A medicina tem que ter pesquisa clínica. Eu posso fazer pesquisa clínica com os doentes que eu estou tratando, que eu estou fazendo diagnóstico, né? E assim que a coisa vai avançando. Professor, tenho uma dúvida. Pode falar, João. Sobre quando a gente submete à plataforma Brasil, a gente já não está submetendo ao CEP? Como é que é? Não entendi. Quando é que você submete à plataforma Brasil? Quando a gente submete à plataforma Brasil, a gente já não está submetendo ao CEP? É enviado. Quando você submete à plataforma Brasil, a plataforma Brasil envia aquele projeto de pesquisa para um CEP.
Um CEP recebe isso. Normalmente é o CEP ali da região ou próximo da instituição onde a pessoa está vinculada, entendeu? Entendi. Não é você que Obrigado. escolhe o CEP. Não é você que escolhe. A plataforma Brasil direciona, mas normalmente direciona para o local próximo ao seu trabalho, algumas vezes até aonde você está trabalhando, entendeu? Se você está dentro da UERJ e participa de um projeto de pesquisa, quem vai analisar seu projeto de pesquisa é o CEP da UERJ, entendeu? É assim que funciona. Entendi, professor. Obrigado. Mas tem que ter um projeto estruturado, tem que ter um pesquisador responsável, a instituição aonde a pesquisa vai ser feita, o diretor da instituição tem que assinar, tem que ter todas aquelas etapas ali dentro de um projeto de pesquisa. Eu já orientei vários de vocês aí durante esses anos que eu tenho dado aula, né? Até trabalho publicado aí. Vocês têm a universidade tem uma revista científica de Vassoura, né? Da universidade. E aí eles me Eu procuraram. queria perguntar, professor, sobre a revista da faculdade. Você sabe dizer como que funciona para publicar nela? É o mesmo processo que eu estou falando. Você tem que ter um trabalho que você fez e você vai submeter à revista. E o editor da revista vai enviar para os revisores que vão ver o artigo, vão concordar, por exemplo, que o trabalho seja publicado, e ele é publicado. Tem algumas revistas hoje que elas são eletrônicas, né? Elas não têm mais a versão impressa, né? É tudo eletrônico, né? E aí normalmente a revista tem um item que chama-se informações para os autores, né? Informações para os autores. Aí você entra ali naquele ícone e tem todas as informações que são necessárias para você publicar. E normalmente, quer dizer, para você submeter, não é para publicar, para você submeter para ser analisado. Então você submete seu artigo. Isso tudo é feito por via eletrônica. Você coloca ali o título, o resumo, né, a introdução, material e métodos, as figuras que você tem, os resultados, os gráficos que você obteve, a discussão, a conclusão, tudo que compõe um artigo. Isso tudo você coloca eletronicamente. E aí a revista vai dar seguimento a isso. Ela vai dar seguimento a isso. É assim que funciona, entendeu? Agora, eu estou falando de uma publicação original, pode ser um artigo de revisão, pode ser um relato de caso, quer dizer, você tem vários modelos ali de publicações que podem ser feitas, né? Que podem ser feitas dentro de uma revista científica. Né? A Vassouras tem uma revista científica que funciona nesse modelo. Ela é eletrônica e ali tem informações para os autores, você abre ali, vai obter todas as informações e quando vai submeter o artigo é tudo por via eletrônica. E depois tem o retorno, se precisa alguma coisa ser corrigida ou não. Né? Normalmente tem coisa para ser corrigida e aí o autor corrige, né? Corrige. Tem que ter cuidado, eu estou falando com vocês, assim, francamente, a gente tem que ter cuidado com... Existem... por exemplo, você não pode copiar um artigo de alguém e dizer que é seu. Isso é crime. Não se faz isso, né? A gente tem que ter cuidado também com o que a gente escreve. Tem que ser, por isso que eu botei com as nossas palavras, para você não escrever, para você não fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de um artigo e botar no seu artigo e dizer que aquilo foi você que fez. Inclusive o Google tem alguns sistemas para detectar plágio, né? E isso ocorre, infelizmente isso ocorre, mas não é para ocorrer, a gente tem que acreditar na seriedade dos pesquisadores. Né? Por isso que é importante a orientação. Né? A orientação é importante porque uma pessoa que já passou por esse processo, normalmente é uma pessoa que tem um título de doutor, PhD, doutorado, e doutorado é sinônimo de pesquisador, a pessoa está habilitada para orientar as pesquisas das pessoas que procuram, entendeu? Então, tem que ter cuidado com o que se faz, né? Analisar os dados, ver se existe diferença estatisticamente significante entre os grupos que foram estudados, né? Que eu posso achar que alguma coisa que, digamos assim, eu acredito que seja uma verdade e, na verdade, não é, né? Os resultados não são aqueles que eu esperava. Então,
Outra coisa importante, o trabalho que eu publico, outra pessoa pode publicar um trabalho semelhante e dizer que o meu não corresponde à realidade. Isso faz parte também da ciência. A ciência avança assim. Uma coisa que hoje é verdade, né? Pode ser que daqui a 2 anos, 5 anos, aquilo caiu por terra, né? A evidência científica era fraca. Então, outros trabalhos publicados que reproduziram aquele trabalho não mostraram os mesmos resultados. E a ciência vai avançando desse jeito. A gente vai acompanhando, vai estudando e vai procurando extrair o que é melhor para poder usar na prática clínica. Deixa eu escolher outro aqui. Tem a gente que botou já o nome aqui como presente. Maria Clara, está ouvindo? Maria Clara, ela já saiu de sala? Deixa eu ver aqui. Não, está aqui. Maria Clara, Flora. Está ouvindo, Maria Clara? Oi, professora, porque tem duas. Eu tô ouvindo. Ah, sim. E aí, o que você achou? Tem interesse de fazer pesquisa? Tem, só que eu acho muito difícil. Não, Assim, não. uma coisa que me apavora um pouquinho. Não, que isso, de jeito nenhum. É só separar um tempo para isso. Se você for inserida dentro de um grupo, é mais fácil. Uhum. Mas não tem nada, nenhum pano preto, não. É só estudar um pouco mais, se informar mais. Se tiver orientação, melhor, né? As universidades... Entendi, professor. Eu até entendo tudo que tem que fazer, mas me dá um... Parece que me trava quando eu vou ver a quantidade de coisa que tem que Não. que fazer, desanima. É só dar início. Se a gente dá início, a coisa vai sair, né? Tem que dar início, dar o start. Se não der o start, não faz nada. Tem que dar o start. Eu estou falando para vocês, eu só tive a oportunidade de fazer pesquisa, pós-graduação, já com bastante tempo de formado, porque eu trabalhei muito a minha vida inteira, né? Esse ano eu fiz agora 45 anos de formado, é muito tempo, né? Então, eu trabalhei muito filho também, tendo que pagar um monte de conta. Então, e também não estava dentro de hospital universitário, as coisas se complicam um pouco mais. Mas uma época da minha vida eu consegui abrir uma porta, fiz concurso, passei, e aí me qualifiquei melhor. Foi bom, que é interessante. Eu acho que isso tem que ser feito mais cedo na vida das pessoas, entendeu? Não é com muito tempo, não. Eu acabei tendo a oportunidade de fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Mas e dentro de uma instituição como a UFRJ. É difícil, né? Mas o ideal é que isso seja feito mais cedo, né? Que as pessoas se envolvam nisso mais cedo, né? E Eu acho que também você tem que ter uma base financeira, né, professor? Você tem que estar mais estável para você conseguir se dedicar mais tempo, né, mais a fundo. É verdade. É aquilo que eu falei anteriormente, se você se dedicar integralmente como pesquisador, você vai ganhar o dinheiro só como pesquisador. E veja bem, a bolsa, eu falei o valor para vocês, né? Se eu sou, por exemplo, professor de uma universidade, eu sou professor de vocês, né? Eu sou um exemplo, estou aqui dando aula, sou professor de vocês, né? A gente tem que raciocinar no final do mês como é que eu vou pagar as contas. Não sou sozinho, então tem família, tem outras, então eu tenho que correr atrás para que isso tudo possa ser viabilizado, né? Por isso que a maioria dos médicos ficam na assistência, né? Então você se forma, vai trabalhar num local, vai trabalhar em outro local, vai dar um plantão ali, vai dar um plantão aqui, fica cansado, mais outra atividade. No final, o tempo que sobra, você quer descansar, né? Você não quer ficar coletando dados, você não quer estudar um pouco mais sobre um determinado assunto. Quer dizer, isso tem que ser. Eu acho que as instituições têm que estimular para que isso ocorra, né? Para que isso ocorra. É possível, é factível. Eu posso dizer por mim que é factível, mas você tem que ter um foco e separar uma parte do seu dia para você poder se dedicar a isso e começar.
Se você não começar, não vai sair nada. E eu preciso me dedicar. Se eu me dedicar uma parte do meu tempo para isso, eu consigo fazer. Eu consigo fazer. Estruturar uma pesquisa, correr atrás das informações, obter dados, fazer tudo isso que eu falei com vocês. Não tem nada difícil de ser feito. É só uma questão de estruturar e ter tempo disponível e foco, que aí consegue fazer. Consegue fazer. Algumas universidades, como a FRJ, por exemplo, elas oferecem à pessoa da graduação fazer um projeto, né, participar da pesquisa e dar andamento, fazer disciplinas todas que tem que fazer. Por exemplo, para fazer mestrado tem que fazer uma opção de disciplina, né? Para fazer doutorado também tem que fazer uma opção de disciplina, disciplinas obrigatórias, outras não, mas você tem que fazer. E eles conseguem, digamos assim, fazer com que o estudante na graduação possa já ser inserido nesse processo. Aí, quando ele se forma, o trabalho ele é submetido, é publicado, e logo a seguir ele defende a tese e tem um título de mestrado. E pode emendar no doutorado, entendeu? É uma maneira de estimular para que a pessoa já entre nesse mundo aí de publicações, né? Que é necessário, senão nós não publicamos nada, né? A gente vai copiar tudo que os outros fazem, né? Copiar tudo que os outros fazem. O ideal é que você participe desse processo também. Não é difícil, não. É só ter interesse e foco. Se tiver interesse e foco, né, como já foi comentado também, as instituições públicas têm que receber financiamento para isso, né? Você imagina que eu quero testar uma droga em pacientes com determinada patologia. Quem que vai viabilizar o uso dessa droga? É o hospital que eu trabalho? Se é uma droga cara, né, o hospital que eu trabalho vai comprar essa droga para utilizar naqueles pacientes, né? Se eu vou comprar a droga para utilizar naqueles pacientes, eu tenho dinheiro para isso, são detalhes assim importantíssimos, né? Senão você tem uma ideia muito boa e não consegue realizar por questões financeiras, né? Então tudo isso tem que ser pesado, né? Por isso que dentro ali do projeto de pesquisa tem um tópicozinho que se chama custos para execução, aonde está escrito ali o dinheiro que vai ser gasto para aquele projeto poder ser viabilizado, né? Se for um valor estratosférico, quem é que vai pagar essa conta, né? A minha instituição vai pagar a conta. Aonde está amarrado isso? Ele vai comprar, vai disponibilizar? Então, eu posso ter uma ideia boa e ela não ser viabilizada por questões financeiras. Isso existe também. Eu, quando fiz o mestrado, eu queria fazer um teste no hospital que eu trabalhava em relação aos doentes, né, para investigar ali na população de doentes com infecção grave, que era um teste que o hospital não disponibilizava. Muito caro. Eu optei por fazer com outro teste. Quer dizer, se eu fosse fazer com aquele teste inicialmente que eu pensei, eu teria que comprar para fazer, eu não tinha dinheiro para isso. Então, eu fiz com outro tipo de teste e consegui fazer o trabalho foi publicado, eu concluí o mestrado sem problema nenhum, né? Então, tem que também poder, digamos assim, se adaptar às circunstâncias para poder viabilizar a pesquisa. Senão, não faz. Mas obstáculo vai sempre ter em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Eu estou falando aqui de projeto científico, publicação de trabalho, vai ter obstáculo. E o obstáculo tem que ser vencido. Você vai encontrar ali um meio de resolver aquela questão para que possa viabilizar, ao final, né, a publicação de um artigo. Né? A publicação de um artigo. É isso. Alguma pergunta que algum de vocês queira fazer? Ou não? Não, professor. Não? Então tá bom. Então podem botar a presença e sair de sala. Um abraço para vocês, hein? Um abraço. Foi legal estar com vocês. Um abraço. Abraço, professor. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Não, um abraço. Obrigado, professor. Boa noite aí. Boa noite.